Diferente do Vinícius e do Charles, eu não rodei outros sites, eu iniciei aqui em Sumaré como estagiário no programa de estágio da Sharing. Vim crescendo, hoje eu estou na engenharia de projetos, comandando alguns projetos, e a maior oportunidade de projeto foi o sistema do RTO que o Charles acabou de comentar. Então, esse projeto ele consiste em um sistema de tratamento, né, de emissões atmosféricas do site de Sumaré, onde o objetivo é captar os VOCs gerados pelo processo das tintas base solvente e fazer a queima desses compostos orgânicos voláteis. Nosso sistema ele tem uma capacidade máxima de 75.000 SCFM e uma possibilidade de tratamento com eficiência de até 97%. Então, essa é a imagem do equipamento. Então, quando vocês entraram direcionados aqui para a sala do administrativo, descendo a rua à esquerda vai estar a base do equipamento, onde é a central. Mas esse sistema ele não compõe apenas da central de tratamento, ele também compõe de todos os sistemas de captação dos VOCs na fábrica de tintas, na fábrica do aerosol e também nos tanques da fábrica de resinas. Pode passar. Então, explicando um pouquinho como funciona essa captação, nós temos alguns tipos de captação que vão para o sistema e outras que não têm a necessidade de ir para o sistema. A primeira é a exaustão de piso, que no caso não tem a necessidade de ir para o sistema, onde nós fazemos a captação do que fica dentro da fábrica. Então, isso ajuda bastante no quesito de higiene ocupacional. Essa captação ela é toda dotada e liberada diretamente para a atmosfera, não tem uma concentração significante de VOCs nesse caso. Deixa eu passar. Algumas áreas que trabalham com uma exposição maior e também por disponibilidade do sistema, acabam tendo a captação de piso indo para o sistema do RTO, que são onde ficam os nossos dispersores de maior volume. Então, nessas áreas, como eles estão instalados em um mezanino, a parte de baixo do mezanino conta com essa captação, ela passa para um sistema de filtração para ir para o sistema do RTO. E aqui nós chegamos na onde de fato tem a maior concentração de VOC, são os tanques de processo da fábrica. Então, nos tanques de processo, nós temos a agitação, a depender do processo, dispersão, e esse produto está confinado ali dentro do tanque, onde é configurado uma zona zero, e ele tem essa liberação dos compostos orgânicos voláteis do processo. Pode voltar por gentileza. Nós instalamos, então, um sistema de captação para esse tanque, só que com diluição para não fazer um arraste de uma grande concentração de LL. Então, o que é desprendido do processo é captado pelo sistema, junto com a diluição do ar da atmosfera, dotado para um sistema de filtros, e ele passa para o equipamento concentrador e para o RTO. Esses equipamentos eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Temos também, na fábrica de resinas, por conta do monômero, que é um composto mais específico, que conta com a polimerização, ele não pode passar por um dos equipamentos que é o concentrador de VOC. Então, essas tubulações desses tanques contam com a mesma captação de processo, mas eles vão direto para a queima do RTO, para evitar um problema e a baixa eficiência do composto da roda concentradora, que acaba sendo degradado por esse monômero. Pode passar. Então, aqui explicando mais ou menos aonde está o sistema, nós temos o sistema de coletor de pó da fábrica, que faz essa captação do processo onde tem a dispersão de pó. Então, nós filtramos esse pó nesse coletor com filtro do tipo cartucho e dotamos tudo isso para a central de tratamento. Nós temos uma plataforma com 5 ventiladores aqui atrás do prédio do administrativo, onde estão todos os ventiladores que fazem as captações da fábrica. 2 deles são a captação de piso, que vão para a atmosfera, e os outros 3 são dotados também e vão para a central de tratamento. Nós temos os ventiladores da fábrica de resinas, que aí é aquele caso onde vai direto para a queima, então nós temos um duto menor. Essa captação é feita no tanque que faz a captação do sistema de alívio dos reatores, e também num tanque separador, onde nós recebemos os vapores dos condensadores e diluidores. Temos os ventiladores da base ColorGen e Facility. No caso do Facility, é só a exaustão de piso. Lá a gente não tem uma concentração significativa onde é necessário enviar para o RTO.
mas temos os ventiladores do Cologin, que é o processo aerosol, que aí conta principalmente com acetona, de maior volatilidade. Então, essa captação ela é feita e direcionada para o sistema. Então, nós estamos aqui no prédio, estamos basicamente cercados pelo sistema, e como eu disse, ali para baixo fica a base do sistema do RTO. Aqui é um pouco mais a fundo do sistema, tudo o que tem para fazer toda essa máquina operar, todo o processo acontecer. Tecnicamente é um pouquinho mais profundo, mas nós temos diversos dampers, filtros, um equipamento que é chamado de roda concentradora, um sistema de mistura para reaproveitamento da energia, que são 2 pontos que fazem o sistema ser conhecido como um RTO e não um TO. Então nós reaproveitamos a energia do sistema para fazer o processo acontecer. E aí utilizamos o trocador de calor e também tem o queimador propriamente dito. Então, o que é o RTO? O RTO ele é um sistema, a sigla vem do inglês de Regenerative Thermal Oxidizer, ou oxidador térmico regenerativo. Nós contamos com câmaras onde nós conservamos a parte do calor que acontece a queima dos VOCs, seguramos esse calor nas mídias cerâmicas para fazer também o tratamento do processo. Então, tanto na entrada quanto na saída, nós estamos queimando o VOC, e não apenas na câmara de combustão. Isso aumenta muito a eficiência e reduz o consumo também de gás natural do sistema. E temos também um equipamento que ele é chamado de roda concentradora. Esse equipamento, a função é pegar toda essa captação que nós fizemos da fábrica, que está diluída com ar, ele vai fazer um processo que é chamado de adsorção. Então, esse componente é um componente de zeolita, ele satura com o VOC e com uma injeção de calor, ele adsorve esse VOC e esse VOC é direcionado para o RTO. Então, o que entra na roda concentradora sai multiplicado por 10 para o sistema de queima. E aqui, propriamente dito, é o queimador do RTO. Então nós temos, ali é uma tela, inclusive, do nosso sistema de gerenciamento do processo de queima, tá? Então nós temos 3 câmaras, onde uma câmera sempre está fazendo a admissão, uma câmera fica num processo de purga, como stand-by, e outra câmera faz o processo de saída. Então isso ajuda a fazer o balanço do sistema, onde nós invertemos as câmaras a cada 120 segundos, para conservar a temperatura do equipamento e para melhorar a eficiência do sistema. Também é uma característica da quantidade de fluxo desse equipamento, a necessidade de 3 câmaras. Em outros locais existem equipamentos com 2 câmaras, mas para o nosso volume acabou sendo necessário um equipamento com 3. Então, desse overview nós fazemos a coleta dos vapores, o direcionamento desse ar, a concentração do processo que passa pelo equipamento de roda concentradora, aí é excluso o processo de resina que vai direto. Fazemos essa queima. Tem um sistema de controle de fluxo também para não acabar fazendo uma diluição a mais do necessário ou menor, que carrega um nível de LL muito grande na tubulação, que acaba gerando um risco de ignição. Então, como um overview desse sistema, os maiores benefícios que nós tivemos foi, pela captação direto do processo, nós acabamos eliminando parte do risco desse desprendimento para a atmosfera dentro do espaço da fábrica. Então essa captação acaba melhorando tanto em termos de segurança operacional, por não deixar esse VOC, esse vapor dissolvente livre perto dos equipamentos, e também na parte ocupacional, porque nós temos pessoas também envolvidas no processo, pessoas perto dos equipamentos que poderiam estar aspirando, e aí entra a necessidade dos EPIs e afins, e esse risco ele é totalmente minimizado por esse sistema que faz essa captação e direcionamento para queima. Aqui ele fala do sistema de controle elétrico, aí é bem mais profundo tecnicamente, mas tudo isso é gerenciado, o equipamento ele é autônomo, tá? Então ele trabalha com o controle automático tanto dos ventiladores quanto de temperatura de queima,
tanto de seleção, de abertura e fechamento de câmara, e também conta com um sistema de proteção, caso eu tenha um nível de LL muito grande. Então, nós temos 2 detectores fixos de LL no duto de chegada do sistema, e se eu excedo o limite de LL determinado, esse sistema ele para de enviar para queima e passa para um modo de segurança, onde ele gera um alerta e temporariamente ele acaba liberando para um outro fluxo para não gerar um risco de ignição no equipamento. Pode passar. Da minha parte é isso. Dúvidas sobre o